clima parece de deserto, mas estamos no centro de Brasília. O meio ambiente por inteiro dessa semana mostra os impactos causados pelas altas temperaturas em alguns lugares do mundo. No campo australiano, por exemplo, cavalos selvagens estão morrendo de sede. No Polo Norte, as calotas de gelo estão derretendo. Na Antártida também. Cientistas da Agência Espacial dos Estados Unidos fizeram um gráfico para mostrar o aquecimento da Terra desde o século XIX. A cor vai mudando para o marrom nos últimos 130 anos. E isso significa calor intenso, seca e mudança climática, sofrimento no campo e na cidade. No trânsito é ainda pior. Esperar o ônibus em paradas sem cobertura adequada então, mas dentro do coletivo, o drama pode ser maior. Muito quente no ônibus. Lá se não abrir a janela, morre cozinhado. Dor de cabeça, né? Cansaço. Um calor de rachar. Tem até gente que brinca dizendo que parece que tem um sol para cada cabeça. Prova disso está nos termômetros. Aqui em Brasília, por exemplo, passa das 6 horas da tarde. A temperatura está em 37 graus. Acredite, para quem está aqui, a sensação térmica é ainda maior. O jeito é evitar a exposição direta aos raios solares e se hidratar. Felipe é um cara prevenido, não sai de casa sem a garrafa d'água e a sombrinha. Sim, ela é um companheiro indispensável, porque nesse calor nosso de todo dia, é uma boa amiga, com certeza. Algo que eu sempre costumo levar comigo e o sol bateu, eu tô abrindo ela. Mas tem gente que defende o calorão. Gosto. Se tem um cara que fica feliz quando o termômetro passa dos 30 graus, é o Arilson. Posso se hidratar, pessoal? Boa tarde, água de coco. Ele trabalha nos semáforos de Brasília, mas parece estar em uma festa de gala, de gravata e borboleta e sorriso no rosto. O rapaz de 23 anos, que já foi pipoqueiro, afirma vender saúde na bandeja. Tem que ser calor. Tendo calor, as vendas melhoram. E água de coco é saúde. Bota uma água de coco, gente. A questão é que as altas temperaturas se tornaram um problema mundial. Então, à medida que nós interferimos nas condições de superfície, nós modificamos uma área de preservação ambiental, uma área de vegetação nativa e transformamos essa área em uma área urbanizada ou algum tipo, às vezes, de atividade agrícola com características muito diferentes em termos de relação de energia com a atmosfera, nós alteramos esse ambiente. Então, acabamos interferindo no clima local, no microclima, no clima regional. Esse climatologista alerta que 2019 já começou batendo recordes de temperaturas. Várias localidades apresentaram temperaturas bastante elevadas, acima da média histórica, né? Um destaque para Florianópolis, também Rio de Janeiro, Brasília também apresentou temperaturas bem acima da média em alguns dias durante boa parte do verão. Na tentativa de combater e controlar o aumento das temperaturas, foi criada em 2009 a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Esse advogado considera a lei um avanço na legislação brasileira por apontar medidas de prevenção reconhecidas em acordos internacionais. Nossas emissões são pelo desmatamento vinculado à agricultura. Então, por isso que o nosso principal norte deve ser o combate ao desmatamento, né? Ao uso sustentável. Porque as nossas emissões por queima de carbono, elas são responsáveis por menos de 10% do nosso dia a dia, né? Mas o advogado aponta a falta de fiscalização das normas atuais como o principal gargalo do combate ao superaquecimento. A Constituição Federal ela já estabelece que é competência do Estado fixar normas e fiscalizar. Eu acredito que a gente tem que parar de criar tantas novas normas e investir mais em fiscalização. Eu acredito que a gente vai conseguir combater muito mais investindo em educação, quando a gente tiver a população cada vez mais envolvente, cada vez mais consciente do dever de ter um desenvolvimento sustentável, do que a gente simplesmente investir somente em normas. Luciana aprendeu a conviver com o calor. Ela trabalha nos Correios do Distrito Federal há 4 anos. O sol é o companheiro de quase todos os dias.
O hidratante, o chapéu e a garrafa d'água também são parceiros inseparáveis. Luciana, hoje os termômetros estão marcando entre 32 e 34 graus. Como é que você faz para lidar com o calor? Bom, como faz parte da minha rotina, né? A gente entrega a maior parte do ano embaixo do sol, né? Então, tá me protegendo com protetor, reaplicando. Eu já faço essa aplicação do protetor antes de vir para a rua e durante a percorrida do distrito eu vou fazendo essa reaplicação, me hidratando, né? Tomando bastante água, que é só assim para poder aguentar, né? Apesar das dificuldades, Luciana, assim como milhões de brasileiros, valoriza o ganha-pão. A parte da entrega é o que eu mais gosto, porque eu me sinto livre e ao mesmo tempo tenho contato com os moradores. Então essa é a parte que eu mais gosto. No próximo bloco, vamos mostrar os impactos das altas temperaturas no campo. A gente volta já. No primeiro bloco, você viu, para se proteger do sol, a sombrinha é companheira inseparável de algumas pessoas. Mas no verão, de uma hora para outra, o tempo muda. De repente o céu fica nublado, chove, e a mesma sombrinha, usada nos dias mais quentes, também é usada como guarda-chuva. Aí quando chove, a expectativa é refrescar, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes, a chuva ainda proporciona mais calor, devido à alta umidade relativa do ar. Da cidade para a zona rural. Lidar com as mudanças climáticas é um grande desafio para o homem do campo. As estações meteorológicas preveem como será o dia seguinte e se a temperatura vai oscilar. São modelos matemáticos com baixa margem de erro, mas na natureza nada é exato. Não dá para falar de sol, calor e chuva sem lembrar do agronegócio. Para ter um bom desempenho, a atividade depende exclusivamente das condições climáticas mais equilibradas. Mas quando o sistema se desequilibra, o prejuízo é certo. Viemos até a propriedade do Wilson, agricultor em Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília. Nossa conversa é debaixo de uma garoa. O céu cinza, clima fresco, nos faz imaginar que a lavoura não sofreu recentemente com um sol rigoroso. A chuva de hoje deveria ter vindo antes. Ficou na esperança. O plantio de soja passou por um calor sem precedentes. As folhas amarelas, mortas, revelam uma cultura castigada pelo sol. Wilson e outros produtores brasileiros tiveram de antecipar a colheita. A falta de água no solo prejudicou o desenvolvimento dos grãos. Isso aqui é uma planta viva. Então vamos supor que você vá à praia, pegue aquele sol da praia sem proteção solar. Vai queimar, né? A mesma coisa é essa folha que você vê aqui. Se esse sol, esses raios solares são muito fortes, ele queima a lavoura. Essas manchas aqui, por exemplo, isso aqui não é uma mancha de doença, é uma mancha de sol muito forte, raios solares pegando e maltratando a planta. Wilson planta 3.000 hectares de soja em 5 fazendas do DF e do entorno, em Goiás. O que colhe vende para grandes empresas exportadoras de grãos. Produtor rural há 30 anos, Wilson lamenta o prejuízo que teve. A lavoura ficou 30 dias sem sequer uma gota d'água. Ela sofreu esse estresse hídrico e por conta disso nós com certeza vamos colher essa lavoura aqui com 25, 30, podendo chegar até 35% de quebra,
na produção por falta de chuva e calor, um calor infernal, 35 graus, 34 graus. Com o calor que fez nos últimos dias no Distrito Federal, várias culturas amadureceram antes do tempo, como a soja do Wilson. A soja daqui é sequeira, produz na estiagem. O produtor explica que no plantio irrigado por pivôs é possível controlar a umidade no solo, consequentemente o prejuízo é menor. Agora, por exemplo, está chovendo, motivo de alegria para vocês, né? Hoje, graças a Deus, nós somos abençoados com uma chuva aqui, tarde, mas nunca tarde, nunca é tarde. Agora é colher o que sobrou na lavoura, agradecer a chuva que chega, plantar e aprender a lidar com as mudanças do clima. Passar mais um ano e assim nós vamos, 28 anos de Brasília, né? Eu nunca tinha visto isso acontecer, né? Esse sol em excesso, esse forte calor que isso para a planta não só soja, toda a lavoura. Esse sol forte, isso aí não tem nada que resista, vamos dizer assim, né? O prejuízo do Wilson e de tantos outros produtores rurais é consequência das mudanças climáticas. Alguns especialistas defendem a teoria de que uma das causas do problema é o efeito estufa. Outros estudiosos acreditam que a temperatura mundial não está aumentando. O que acontece são ciclos de aquecimento e resfriamento que sempre existiram. Dois extremos, chuva que alaga, seca que castiga. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com esta cientista do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Há quase 3 anos, Ludmila começou a investigar os efeitos do clima na produção agrícola. O estudo foi feito nas regiões do Mato Grosso, Goiás e os estados que compõem o chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O que a gente encontrou até agora foi que a agricultura, apesar das áreas com plantio de safra e safrinha terem aumentado, terem uma tendência de aumento nos últimos 16 anos, as áreas que foram abandonadas estão aumentando também. Ou seja, áreas que antes eram soja e milho, soja e algodão, agora elas estão sendo totalmente abandonadas ou retornando para o plantio simples somente de soja. A pesquisa do IPAM revela que a produtividade no campo tem diminuído por causa do aumento da temperatura. Entre o período de 1981 e 2018, em anos mais quentes e secos, a produtividade da soja no Matopiba foi 23% menor. E a produtividade do milho safrinha foi 55% menor. 100% da fronteira agrícola brasileira será mais seca nos próximos 80 anos. Muita gente concorda que o aumento de temperatura em qualquer ambiente pode ser uma coisa insuportável. Aí surgiu o ar-condicionado artificial, a custo energético cada vez maior. O resumo da devastação poderia ser esse: poucas florestas, pouca água, muito sol, poucas fontes e muito calor. Neste bloco, vamos falar de alternativas possíveis para usar o vento como aliado dentro de casa. Sim, é possível, com um bom projeto arquitetônico, abrirmos mão do ar-condicionado. Visitamos uma quadra residencial modelo, árvores por todos os lados. Mas será que isso basta para controlar o calor dentro dos apartamentos no alto verão? Vamos descobrir. Em um mundo superaquecido a cada ano, esse tipo de movimento dentro de um apartamento vale ouro. É uma ventilação cruzada. Esse apartamento, um apartamento de mais de 200 metros quadrados, não tem ar-condicionado. Nós estamos no centro de Brasília e olha a ventilação. E nós vamos conversar com um arquiteto que mora aqui e é um especialista nesse tipo de construção. Ele não fez esse apartamento, não, mas ele já fez outras casas que têm o mesmo recurso e é muito confortável.
Samuel, qual é o segredo dessa ventilação cruzada aqui? Olha, o segredo foi uma ideia excepcional do Marcelo Campelo nos anos 50, de colocar cobogós virado para o poente, ou seja, para filtrar o sol da tarde, que é o sol mais quente. E no nascente ele deixou esses panos de vidro com basculante. Então você pode deixar o basculante aberto, porque se eventualmente chover não entra água. O vento normalmente vem de lá para cá, então o cobogó ele também filtra um pouco a chuva. Então você pode deixar o apartamento todo aberto, só realmente em dia que tiver muita chuva, que aí eventualmente pode fechar a janela. Ele tem também aqui, como ele falou, ele tem a capacidade de fechar isso, tem uns trilhos aqui. E se nós olharmos essas plantinhas dele aqui, que estão devidamente regadas, elas ficam balançando por causa do vento, 24 horas por dia. É quase como se você estivesse numa casa de montanha ou mesmo uma casa próxima ao mar. Nós estamos a muitos quilômetros de distância do mar e temos essa brisinha fresca, né? Maravilha, né? Isso, a gente tinha essa filosofia, né, de um bem-estar nos anos 50, de ter essas plantas cruzadas. E Brasília permitia isso, porque a gente tinha muito espaço. Então não precisava ter um edifício geminado, né, colado no outro. Eles podiam ser edificações salpicadas no jardim. Isso permitia uma planta, né, inteligente que pudesse ter essa ventilação. E aqui no entorno do seu prédio você tem uma boa densidade de verde, né? Exato. O jardim foi feito pelo Burle Marx, né, tem então um paisagismo bem interessante nessa quadra. E a implantação dos edifícios do Lúcio Costa também foi bem inteligente, né, porque ela coloca as paredes esmidraçadas virado para o jardim e você não vê o vizinho também. Então, assim, além desse efeito de você ter um ar ventilado, uma circulação boa, você sente privacidade em casa. Vamos acabar de ver os truques de ventilação que a arquitetura aplicou neste edifício há mais de 50 anos. Para aumentar a passagem de ar, algumas paredes foram removidas, mas sem ferir a ideia original. Foi um raciocínio do modernismo brasileiro. Então eu peguei esse apartamento, que é modernista, fiz um resgate à essência do modernismo, num jeito mais contemporâneo, mais atual, né, mais aberto e integrado. Nós vamos dar uma caminhada por esse apartamento e você não vai acreditar, mas esse espaço aqui é a cozinha. É isso mesmo, Samuel? Exatamente. É uma cozinha que, como ela participa da sala, né, a gente pegou o mesmo piso, né, continuou o taco de madeira. Isso aqui é como se fosse um buffet, que é também a bancada da cozinha. E a pia, inclusive, é escondida, né, e pode eventualmente ser um buffet de festa. Quer dizer, é uma casa para todas as ocasiões. Todas as ocasiões, exatamente. Até os armários têm elementos vazados imitando os detalhes do cobogó da cozinha. Daqui, vamos checar o outro lado do espaço, onde está uma das salas, na direção da nascente do sol. Samuel já está aqui esperando a gente e tem uma surpresa aqui. São duas coisas aqui, né, Samuel? Primeiro, os vidros em basculante, né? Tudo isso aqui é original? Tudo original. São esquadrias de ferro que foram restauradas, né? Originalmente eram já assim, e tinha uma fixa, que eles usaram uma fixa para baratear o preço da obra. Todos os apartamentos dessa quadra originalmente tinham esses brises, que era exatamente para controlar o excesso de luminosidade que entrava no apartamento. Então existe essa manivela que fica ali no canto, você controla, ela pode ser mais aberta ou mais fechada, permitindo ou não a entrada de luz. E para os incrédulos de plantão, mais um mito é quebrado. É possível, sim, a construção de uma casa térrea ventilada, com o mesmo critério, compensa e não custa caro. A gente fez um projeto aqui no Lago Sul, né, nos condomínios, que inclusive ele tem um custo do metro quadrado muito enxuto, né, uma construção com baixo custo e baixa manutenção também, que foi pensado exatamente para ter um conforto térmico, acústico, né, e para que as pessoas possam viver com essa mesma qualidade. Chegamos ao projeto de baixo custo. Samuel estudou arquitetura no Brasil e na Itália, mas os desafios tropicais marcam seus projetos desde o começo da carreira. Cada detalhe deste telhado e dos vidros
com aberturas superiores, foi estudado com precisão. A casa tem 300 metros quadrados de área construída, em total harmonia com a natureza nativa. A árvore do cerrado protege a piscina do calor intenso. Alexandre mora aqui com a família e está satisfeito com o resultado da obra. Do jeito que ela foi construída, com paredes cegas aqui para o poente e também lá para a nascente, com essas árvores nativas aqui no entorno da piscina, como é que ficou a temperatura? Ela ficou muito agradável, especialmente quando a gente abre tudo, porque como a gente tem esquadrias que permitem essa abertura, passa o vento pela casa, a gente também fez um gradil que fica constantemente aberto, então tem sempre ventilação. Mencionei paredes cegas para nascente e poente. Isso quer dizer que não há abertura de janelas. Estamos no final do dia e vemos o sol se pondo, com sombras projetadas na parede branca. Bem, agora chegou o momento de visitarmos uma casa que ganhou o prêmio internacional. E tudo começa com um passe de mágica. Você já entrou em uma fotografia? Não, né? Mas hoje, essa mágica vai ser possível. Preste atenção. Nós estamos do lado externo de uma casa premiada como a melhor casa da América Latina e do Caribe. Essa fotografia aqui foi publicada numa revista italiana, do jornal Corriere della Sera. Vamos caminhar um pouquinho por aqui. Essa piscina é aquecida com energia solar. A casa é sustentável. Um dos quesitos principais para que essa casa fosse premiada na América Latina e Caribe em 2017 é a integração da natureza. Nós estamos aqui debaixo de um jatobá que tem mais de 100 anos. O jatobá é uma das árvores que mais demoram para crescer. Os galhos do velho jatobá também protegem a piscina, como na casa do Alexandre, que vimos agora há pouco. A ventilação cruzada nesse projeto é vital para o conforto dos moradores. Aqui, o ar é condicionado pela natureza. Nós estamos exatamente no centro da sala. À minha esquerda, uma ampla entrada de ar. O ar entra por ali. A temperatura lá fora deve estar mais ou menos em 30 graus, 31 graus. São 5 horas da tarde, verão. A temperatura está quente. Aqui dentro, uma temperatura bastante confortável. Aquele ar dali cruza a sala e sai por aquela janela. Como o ar aqui é cruzado, eu estou exatamente no entroncamento da ventilação, se é que nós podemos dizer isso. Porque nós temos aqui atrás também uma ventilação cruzada e exatamente lá atrás toda esta área aberta. O desenho que ajuda o vento a deixar o ambiente mais agradável tem seus segredos. Fim de tarde, o sol ainda quente, estamos aqui no meio do cerrado aberto, que é, na verdade, o quintal desta casa premiada. Ô Samuel, como é que foi ganhar esse prêmio? Você esperava ganhar esse prêmio? Foi uma honra, né? Foi uma surpresa também. A gente escreveu a casa em Chicago, uma premiação internacional, e 2 meses a gente recebe um e-mail falando que a gente venceu o concurso. Então, o que eles alegaram, né? O que eles acharam interessante do ponto da casa, o positivo da casa, é essa integração da casa com a natureza, a arquitetura, como se fosse uma extensão da própria natureza, do próprio cerrado, né? E aceitando essa natureza, fazendo jardins que interpassam a casa com espécies nativas do cerrado. Então é um pouco o amor ao cerrado, né? Essa nossa vegetação que é muito forte e especial. Esse jatobá, ele é o solista da casa, né? A casa ela parte dele, né? Então ele é a estrela da casa, então a área de lazer necessariamente tinha que ser colocada nessa área do jatobá. E aproveitando a vista dessa mata, né?
com muitas árvores nativas. Então, são árvores que a gente não vê muito, né? Assim, nos jardins da própria cidade. Né? Você vê que tem umas folhas diferentes, tem o piqui, tem uma série de árvores que são muito especiais e que são meio esquecidas. Né? Árvores que purificam o ar, trazem os pássaros e trazem outras árvores e mais vida para o planeta. Como seria esse ambiente à noite? Assim. Gostou? E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!